Salve futebotequeiro, Rodolfo Gomes na área, e hoje eu estou aqui para falar sobre o completo acerto para a Rede TV em ter assinado com a DAZN para transmitir a Copa Sul-Americana e o Campeonato Italiano, mas mais propriamente falando da Copa Sul-Americana, porque a gente teve acesso à última audiência da Rede TV no jogo ali entre Corinthians e Racing, e foi uma coisa que, assim, não é que surpreendeu, mas foram números muito importantes, ainda mais impressionantes do que eu, por exemplo, imaginava. Eu trabalhei por muito tempo na máquina do esporte e eu era o repórter responsável por colher as audiências das transmissões esportivas na TV aberta, e a gente sempre fazia uma matéria na segunda-feira e na quinta-feira para falar sobre as audiências do dia anterior. E olhando para os números da Rede TV, a Rede TV sendo ela sempre aquela emissora de TV aberta que, nossa, não passava de 2 pontinhos ali, ter o resultado que teve com a partida do Corinthians mostra um pouco da relevância que é o Corinthians hoje, o porquê que o Corinthians ganha mais do que os outros junto com o Flamengo e a audiência, porque realmente ele traz consigo um poderio para quem o transmite muito grande, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes de entrar no tema, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E não bastasse isso, hoje eu vou pedir uma coisa diferente para os senhores. Sigam nossa página lá no Instagram, @futeboteco. É simples, a gente posta uma série de coisas bacanas lá no feed, a gente sempre está postando, sempre interagindo com vocês, e é lá, através do direct, que a gente conversa com vocês sobre pauta, lá que os senhores podem indicar pautas pra gente, coisas que a gente eventualmente possa vir a falar no canal. E se porventura falarmos alguma coisa que algum dos senhores nos trouxe a possível ideia ou algo do tipo, nós o acreditaremos aqui, falaremos seu nome, ou de repente mostraremos o print da conversa, dando todos os créditos aí, beleza? Bom, é isso, a Rede TV está mostrando agora, mostrou que foi um tremendo sucesso, pelo menos nesse início de parceria com a DAZN, porque vamos pensar do início. Ela só cede o horário, ela não produz absolutamente nada. A produção é toda da DAZN. A produção do show do intervalo é da DAZN, a narração é da DAZN, a Rede TV não está pagando narrador, não está pagando repórter, não está pagando comentarista, não está pagando apresentador, ela só está cedendo o seu espaço, o seu tempo na grade para a DAZN transmitir um jogo lá. E aí a DAZN consegue assim fazer publicidade de si mesma e pedir para que o assinante, assim que a plataforma for lançada, assine ou se inscreva no canal dela no YouTube, ou se inscreva no canal dela no Facebook, e por aí vai. Uma permuta que vai até pelo menos a DAZN se estabelecer no Brasil. Para esse ano a parceria está confirmada, são 13 jogos ao total da Sul-Americana, um já foi, então agora faltam 12, ou seja, vão ser um jogo por rodada, e é claro que com o Corinthians na competição, a audiência da Rede TV é maior. Os Corinthians foram eliminados e aos poucos os clubes brasileiros forem sendo eliminados, a Rede TV ainda vai continuar passando um jogo por rodada, mas aí de times internacionais a gente imagina que a relevância seja menor, e esse é o ônus de uma competição de mata-mata que ninguém sabe o que vai acontecer. Mas para falar propriamente de audiência, me surpreendeu bastante, porque eu trabalhei na máquina do esporte já durante 2 anos, era um estágio da faculdade, que eu era repórter dos caras, e uma das minhas funções era sempre ser o cara das audiências. Era eu que ligava para as emissoras nos dias seguintes, pós-jogos, para fazer matérias sobre as audiências esportivas. Então toda segunda e toda quinta tinha uma matéria minha lá que falava sobre as audiências. Eu tinha uma tabela grande com médias de audiências e tudo mais, porque eu precisava disso para fazer os comparativos. E a Rede TV sempre foi a emissora que tinha ali 1 ponto, às vezes não chegava nem a 1 ponto, 2 pontos. Era muito pequena a audiência da Rede TV, sempre em horários esportivos. E a Rede TV, nessa última quinta-feira, teve, pasmem, 8 pontos de audiência. Ela ficou em 3º lugar na grade, na média. Por vezes chegou até em segundo, ela teve picos de 11 pontos de audiência, deixando o SBT, que ficou em segundo, para trás, mas ainda muito distante da Globo. A gente sabe que a Globo pode transmitir absolutamente qualquer coisa nesse momento, ela vai ficar em primeiro, ela está muito acima das outras em audiência, as pessoas no Brasil inteiro se acostumaram a ver Globo independentemente do que está passando. É uma loucura, não entendo porquê, não sei se é sinal, mas é o que de fato acontece, não sou eu que estou dizendo, são os números que dizem, pelo menos os números do Ibope, se é que você acredita neles. Mas é basicamente isso, a Globo ficou em primeiro, não passou nenhum jogo no horário, passou a programação dela normal lá, só séries, novelas, etc. E ela bateu 25 pontos
e aí o SBT em segundo, a Rede TV em terceiro com 8, mas com picos de 11 que levou ela para segundo lugar em alguns momentos. Sabe o que isso significa? Significa que foi a maior audiência da Rede TV nos últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos foi a maior audiência da Rede TV, ou seja, um simples acordo com a DAZN, que ela não produz nada, que ela não gasta dinheiro, trouxe para ela a sua maior audiência nos últimos 7 anos. Se isso não é acerto, eu não sei o que é. Foi um completo acerto e ela já vai transmitir agora na próxima quarta-feira o jogo de volta entre Racing e Corinthians lá na Argentina, em Avejaneda. Vai ser uma quarta-feira, 9h30 da noite. E a Globo, para quarta-feira, 9h30 da noite, já que o São Paulo foi eliminado da Libertadores, não tinha pretensão de transmitir jogo nenhum e está até mudando de ideia, pensando em de repente passar a partida entre Palmeiras e Ituano pelo Campeonato Paulista para poder rivalizar ainda mais com a Rede TV com o jogo do Corinthians. Então assim, a postura da Rede TV em fazer essa parceria com a DAZN está mudando inclusive até os próprios rumos da Líder Globo, o que é muito interessante. E quanto mais jogos a gente tiver na TV aberta, mais opções o espectador tiver de assistir, melhor para todo mundo. Então mostrou, além de que foi um acerto muito grande para a Rede TV e também acho que um acerto muito grande para a DAZN, que tem um espaço grande em TV aberta para divulgar a sua marca. Ela não tinha como fazer isso antes, a gente sempre falou aqui da DAZN no YouTube, mas a massa, pouquíssima gente sabe o que é. Então eles chegam com Mourinho, com Júlio César, com um bom narrador que é o Dudu Monsanto, toda uma transmissão bacana, que teve, claro, suas falhas, eles estão no começo ainda, estão pegando o jeito de fazer, mas toda uma transmissão que foi no sentido maior bacana. A gente pode discutir aqui a imagem, eu achei a imagem muito ruim, para mim não apareceu em HD, nem na Rede TV, nem no YouTube, parece meio que 480p ali de resolução. A câmera, muita gente reclamou que ficou muito alta, trazendo um plano muito de cima ao jogo, que não é muito usual de transmissão aqui no Brasil, mas eu particularmente gostei, porque eu gosto de analisar esse tipo de coisa de tática e ficar olhando essas coisas, e dava para ver mais o campo, mais as linhas, mais a questão tática muito clara e evidente, eu gostei, mas também foi muita gente que reclamou sobre isso. Mas enfim, com todas essas questões de opinião, entre falhas ou acertos, foi uma transmissão muito legal. Se a Rede TV estivesse sozinha, ela faria uma transmissão melhor? Eu duvido muito com os profissionais que lá tem hoje, com todo respeito a eles, mas a Rede TV não tem uma ala forte hoje de esportes por lá. Ela teria que gastar uma bala para pagar esses caras, uma bala para fazer a transmissão, e ela não está precisando fazer nada disso, porque ela tem uma empresa que está de mão beijada fazendo tudo isso e só utilizando o horário dela, pelo menos durante um tempo, pelo menos até se estabelecer. E também acho que é bom para a Globo, porque traz uma concorrência que a Globo não tinha nesse horário e faz com que ela consiga, a TV aberta como um todo, consiga trazer mais jogos, mais opções pra gente, e no final quem sai ganhando somos nós, que temos mais de uma opção para assistir jogo. Mas sabemos também que o Corinthians pode ser eliminado, e com a eliminação do Corinthians as audiências podem vir a baixar. A gente sabe, o Santos, me parece, pode ser que também seja eliminado, mas se passar não traz o mesmo público. Ainda tem outros clubes brasileiros que não vão trazer menos ainda. Então, para continuar sendo bacana para a Rede TV, era muito importante que o Corinthians continuasse até o final da competição e fosse até a final, mas que com esse time do Carille aí, a gente tá vendo que não vai ser muito fácil isso acontecer, pelo contrário, que vai ser bem improvável, mas a gente não sabe. Mas é isso, eu quero saber o que você achou da transmissão da Rede TV, se você assistiu Corinthians e Racing via DAZN pela Rede TV. Quero saber o que você achou da transmissão, da imagem, de como eles levaram, dos comentários do Mourinho, e se você está ansioso para esse jogo da volta entre Corinthians e Racing, quem que passa nesse confronto. É isso, grande abraço e até o próximo vídeo.